Olá, boa tarde, alunos dos 8º anos B e C. Estamos aqui mais uma tarde para falar com vocês acerca de algumas coisas interessantes. Nosso tema para esse retorno às aulas, nosso primeiro tema da aula que nós tivemos pelo Centro de Mídias, esteve relacionado ou está relacionada ao pensamento iluminista, ou seja, ao iluminismo, um conceito. E eu tentei elaborar da melhor forma possível um roteiro de estudos para que vocês possam, não só ao mesmo tempo, refletir sobre o roteiro elaborado, né, falando do iluminismo, como, por exemplo, vocês possam colocar em prática o que vai ser trabalhado naquele roteiro. Quando nós falamos de iluminismo, a ideia que nós temos está associada à luz, à claridade, algo desse gênero, ou do gênero. E, na verdade, hoje, na atualidade, nós cobramos, às vezes, tantos direitos que nós queremos ter direito disso, daquilo, como se fosse fácil, ou como se as coisas viessem de graça para nós, que as leis aí estão estabelecidas, nossos direitos, nossos deveres, né? No Estatuto do Menor e do Adolescente, no Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, na nossa própria Constituição, que é a nossa maior carta do nosso país, que é a nossa Carta Magna, onde no artigo número 5 fala sobre os nossos direitos e nossos deveres, ou o direito de ter direito. Então, nós achamos que essas coisas já estavam prontas ou vieram prontas, saiu de algum lugar, mas eu não me interesso por nada, não quero saber de nada e não gosto, às vezes, até mesmo de pensar, de refletir sobre. Então, eu estou aqui para dizer a vocês que tudo que nós tanto queremos, tanto perseguimos, tanto se cobra, enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto aluno, passa despercebido por nós que tudo aquilo que a gente cobra, que a gente pensa, que a gente gosta de refletir, que não veio do nada, que alguém lá no passado pagou ou sofreu um pouquinho, né? Passou por algumas privações, alguns pensadores, inclusive, para que hoje nós tivéssemos o direito de ter direito. Então, através desse roteiro apresentado, eu gostaria que através desses trabalhos que esses trabalhos que estão sendo enviados, esse roteiro de estudo, que proporcionasse a vocês, em primeiro lugar, a reflexão, para que vocês pudessem pensar sobre tudo aquilo que está sendo proposto, de que os nossos direitos, eles não vieram do nada, e que pessoas anteriores a nós tiveram que buscar, que lutar para que coisas fossem estruturadas, ideias fossem estruturadas, ideias fossem aceitas. E aí, nós vamos falar da questão do quê? Que esse conceito iluminismo, ele vem lá do século XVIII. Só que nós temos enquanto aluno, pode ser que alguém venha pensar, mas isso é uma coisa tão boba, não tem importância. Mas na verdade tem, porque anterior ao século XVIII, ou a chamada Idade Média, ou durante a Idade Média, nem todas as pessoas pensavam, mas elas não tinham o direito de expressar o seu pensamento, ou de dizer o que elas pensavam, como elas pensavam. Porque nesse período, dando uma resumida básica, nesse período quem comandava e mandava
nas pessoas e diziam que as pessoas deveriam ou não fazer, era, na verdade, os reis, né, ou os chamados monarcas absolutos, que tinham poder total em suas mãos, e também a própria igreja. A Igreja Católica, que na época era também poderosa e que mandava em tudo. Mandava como? De uma forma ou de outra, ela, através dos seus representantes, expressavam as ideias ou o pensamento que todos deveriam aceitar e deveriam agir como. E com isso, as ideias particulares, individuais, ou os pensamentos individuais, eles não eram aceitos. E muitas pessoas, inclusive, não vou citar aqui, mas muitas pessoas foram perseguidas e foram levadas, inclusive, à morte, por esse motivo. E aí fica esse roteiro de estudo, complementando a aula que vocês tiveram sobre iluminismo, fica esse roteiro de estudo para vocês assistirem alguns vídeos, para vocês refletirem, né? Ler algumas coisas que foram colocadas aí, refletir sobre algumas questões, né? O que vem a ser, na verdade, essas chamadas, o pensamento, as ideias iluministas, né? Por que se troca, vai acontecer a troca da fé pela razão? E vai haver um embate entre ambas, entre a questão da fé, a fé e a razão, o racionalizar. Então, vocês, a partir disso, vocês vão estar assistindo alguns filmes, né, uma paródia, uma música, né, ouvindo uma música também, como num primeiro momento um filme que trata em forma de desenho animado, né, de animação, fala um pouco dessa situação, quais eram as instituições envolvidas, a questão da igreja, dos reis, das pessoas, dos pensadores. É um roteiro bem interessante de ser trabalhado e fácil. Basta prestar atenção, pensar que a nossa principal, que é o principal da receita, o principal produto é o pensamento, para que vocês possam atingir os objetivos colocados naquele roteiro de estudo. Que, obviamente, que eu vou estar avaliando, né? Vou estar verificando o que é que vocês conseguiram produzir em cima do material enviado. Então, eu tenho lá um trabalho que é do questionamento do filminho apresentado. Então, vocês vão refletir sobre o filme apresentado, em forma de desenho animado. Lúdico, né? Através de uma música também. Vocês irão responder algumas questões relacionadas com o tema, o iluminismo. E o que é isso, né? Como aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. E posterior a esse trabalho, vocês vão estar dentro do relatório, do roteiro de proposta de estudos, vocês vão estar pesquisando sobre esses pensadores. Então, vocês vão estar procurando informações em sites de busca, ou em livros didáticos, ou na própria apostila, se vocês receberem da escola, ou no próprio livro didático, vocês vão estar procurando sobre cada um desses pensadores iluministas. Então, eu tenho lá, foram colocados alguns, né? E eu tenho, desses iluministas que aparecem na proposta, então eu tenho John Locke, eu tenho Voltaire, eu tenho Jean-Jacques Rousseau, eu tenho Montesquieu, eu tenho, então, vários pensadores. E cada um deles, durante esse século XVIII, eles contribuíram para desenvolver alguma coisa relacionada com o pensamento iluminista. Então, o que eu posso fazer um resuminho desse tema? Antes de chegar na terceira parte que vocês vão estar desenvolvendo, que é a parte da biografia de uma mulher, porque quando se fala em história, em movimentos do pensamento,
existe a ideia de que só os homens produziram, fizeram alguma coisa, desenvolveram alguma coisa. E na verdade não, em todas as épocas da história, as mulheres, ou pelo menos algumas mulheres, se destacaram. E lá vai aparecer uma mulher também, iluminista, que vocês vão estar procurando, pesquisando, vão procurar saber quem foi essa mulher. Vocês vão ver que vai ser bastante interessante, que para o século XVIII, pode-se dizer que era uma mulher à frente do seu século com relação à questão feminina. E também adiante, vocês, fora a biografia, o estudo da vida dessa moça dessa mulher que vocês vão estar pesquisando, Olympie de Gouges, vocês irão fazer um trabalho artístico sobre esse próprio tema, né? Sobre essa mulher, chamado de Lepbook. O que seria isso? São informações que vocês vão obter desse conteúdo trabalhado, traçado sobre o iluminismo, e fazendo uso também de toda a busca, todo o conhecimento que vocês puderem encontrar sobre essa iluminista, vocês irão montar um trabalhinho que, inclusive, eu estou deixando no roteiro de estudo para vocês alguns links onde vocês podem encontrar até como confeccionar esse Lepbook, que é algo assim muito simples, feito com uma cartolina, uma única cartolina, ou no caso um papel, tipo um papel cartão, que ele é feito em forma de dobradura, e dentro dessa dobradura é como se fosse um livrinho aberto, né, que você abre com duas partes, onde você coloca as informações, todas as informações que você for encontrando sobre o assunto que está sendo falado. E, na verdade, esse trabalhinho ele está relacionado com essa iluminista, com esta mulher. O que ela fez na época em que ela viveu? Por que ela foi considerada uma mulher à frente do seu tempo, da sua época? O que é que ela pensou? O que é que ela organizou em termos de pensamento, de ideias, de pensamento com relação à época dela? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Fazendo um resuminho geral, então, o iluminismo, o que foi? Foi um movimento de filósofos do século XVIII. Eles buscavam o quê? Buscavam o conhecimento, acreditavam que o conhecimento ele só viria na busca através da razão. Então, do racionalizar, do pensar. E não de algo que alguém, de uma lenda, de alguém que tivesse inventado, dito ou ditado uma ordem, é desse jeito, não pode ser alterado, não pode ser modificado. Então, eles acreditavam sim que todo conhecimento que ele deveria ou ele viria através do quê? Do ato de pensar, que é algo que é bastante difícil da parte dos alunos, né, com relação às matérias voltadas para a área de humanas, que é história e geografia, né? Maior dificuldade de parar, pensar, refletir. Então, na verdade, nós vamos estar trabalhando com a arte do pensar, do refletir, do racionalizar. Então, eles criam que o conhecimento só podia ser produzido através da razão, do ato do pensar, e não que alguém chegasse com algo pronto, estabelecido, encerrou por aí e eu sou obrigada a aceitar sem questionar. Então, aí, inclusive, alguns autores, eles traduzem o iluminismo como luz igual a conhecimento. É uma luz que é igual a conhecimento. Então, quando eu penso, eu vou transformar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou criar alguma coisa, algo que ainda não existe ou algo que já existe, mas que eu posso melhorar, eu posso refletir e pensar sobre. Onde eu posso fazer uso desse conhecimento, desse pensamento. E aí, eu tenho, dessa contribuição, eu tenho dois paradoxos, ou seja, eu tenho duas instituições que participaram desse embate, que, na verdade, eu tenho a burguesia representada, né, pelos pensadores, a maior parte, né, representada pelos pensadores, pelos iluministas, e a oposição a ela, que era o quê? As monarquias absolutistas. Quem eram esses monarcas? Eram os governantes da época.
Então, como eu sempre digo para vocês, quando eu falo em monarquia, eu lembro que a palavra ela tem o significado para mim de mono, vem de um, arquia é uma forma de governo e absolutismo é o poder centralizado nas mãos de uma pessoa ou de um único grupo. E na verdade o que? Naquela época, né, durante o século XVIII, ou o período chamado iluminista, aliás, esse período da Idade Moderna, no qual se trabalhou a questão iluminista, a prática do iluminismo, então havia um embate entre os pensadores, na sua grande maioria, representantes da burguesia, ou pertencentes à burguesia da época. Quem eram os burgueses? Eram classes de pessoas de comerciantes, que para eles não bastava praticar o comércio, mas para eles queriam a liberdade, o direito de ter direitos, de pensar e de dizer o que eles gostariam de, como eles deveriam praticar, de que forma eles poderiam praticar as transações comerciais. Então era lógico que, pensando com relação aos monarcas que governavam e que tinham todo o poder, todo o aval da igreja da época, que dizia como as pessoas deveriam pensar, ou de que forma, ou não deveriam pensar, ou deveriam seguir o pensamento da igreja, que era, inclusive, para esse período, alguns historiadores eles vão denominar como o período das trevas, e eu sempre gosto de dizer que nesse período chamado das trevas, a Idade Média, de que alguns pensadores dizem assim, das trevas, porque de repente o homem daquela época não criou nada porque não podia criar, não podia pensar. Das trevas, porque ao homem não era lhe dado o direito de expressar o seu pensamento, não que as pessoas não pensassem, não refletissem. Porém, elas não tinham direito de sair dizendo o que elas queriam ou não, o que elas pensavam ou não. Então, da associação dessas duas instituições, que era a igreja e a monarquia, acabava ficando difícil para essa nova classe que havia surgido de comerciantes, de praticar principalmente as suas transações comerciais, de fazer o que eles queriam, como eles queriam, da forma que eles achavam melhor, de ter liberdade de agir no mercado. Então, eles vão aproveitar esses burgueses, eles vão achar excelente essa questão levantada por esses estudiosos, porque, na verdade, eles irão colocar em xeque o papel da igreja e o papel do Estado, representado pelos monarcas absolutistas, pelos reis que tinham o poder total em suas mãos. E é desse movimento, desse embate, que irão surgir grandes revoluções a partir do pensamento iluminista, que aí eu tenho Revolução Francesa, eu tenho Independência dos Estados Unidos, eu tenho movimentos até mesmo de rebeliões aqui no Brasil, movimento mineiro, né, também que aconteceu no Brasil, em que as pessoas passam a clamar por maior liberdade com relação ao governo, a prática do governo da época. Então, resumindo, o que vocês vão estar trabalhando, desenvolvendo nesse material, nesse roteiro de estudo, então, dentro das habilidades da reflexão, da identificação desse conteúdo, desse conceito, do iluminismo, que hoje, por exemplo, eu tenho o ECA, como eu disse, que é o Estatuto da Criança, do Adolescente, que são leis que protegem e que dizem, colocam qual a posição de importância de uma criança, de um adolescente. Que essas leis elas não vieram do nada, então elas têm como princípio, elas vieram embasadas em leis maiores, que é a Constituição do nosso país, mas que a nossa Constituição do nosso país, ela não saiu do nada também. Ela foi estruturada, foi organizada, nós já tivemos várias constituições, né, chamadas de Carta Máxima ou Carta Magna do país, já tivemos várias. A última, que está
sendo usada, que foi estabelecida, de 1988, no qual vários estatutos, não o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente, o Estatuto da o ECA, né, que é o Estatuto da Criança, o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos esses direitos, então eles foram a declaração dos direitos, na verdade, durante o iluminismo, após o iluminismo, então eu vou ter lá na frente, após, né, após a Revolução, eu tenho a declaração dos direitos, né, a declaração dos direitos do homem, né, e aí, lá na frente, depois, após a Segunda Guerra, se não me falha a memória, eu tenho construído a concepção da Carta dos Direitos Humanos também. Que, então, todas as legislações dos países que se dizem democráticos no mundo, em que o governo instituído no país, ele não aparece do nada, ele é eleito pelo povo a partir do voto, da democracia, do direito da prática do voto. Então, eles são fundamentados nessas ideias, né, vinculadas ao liberalismo. Então, liberalismo igual à luz, igual ao conhecimento. Então, a partir desses dados, eu quero que, através desse roteiro de estudo, vocês consigam adquirir algum conhecimento relacionado a esta ideia, a essa prática iluminista. O que prática era essa que aconteceu naquela época, mas que ela é tão presente hoje na atualidade? Ela está associada à razão, ao ato de pensar. Então, nós vamos ficar por aqui. Alguma dúvida? Eu creio que nós vamos, até o final dessa quarentena, né? Nós vamos arrumar um meio, um jeito de estar nos comunicando com vocês de uma forma melhor, palpável. Então, eu agradeço a atenção de todos, né, que puderem ou que tiverem acesso a esse vídeo. Eu quero agradecer. E se porventura aparecerem dúvidas, dificuldades, nós vamos eu vou procurar estar sanando essas dificuldades através do Zap, através do blog da escola, através, por exemplo, da entrega de material para vocês pela escola. Então, é isso.